Seja muito bem-vindo à série de videoaulas sobre saúde coletiva. Hoje a gente vai falar sobre a reforma sanitária e entender quando que a saúde deixou de ser um favor e passou a ser um direito de todos. Antes de falar de reforma sanitária, eu quero te falar de uma coisa que me fez enxergar o SUS de outra forma. Eu acho que foi lá na época da faculdade eu ouvi o seguinte: o SUS não nasceu de um projeto de governo, mas o SUS nasceu de um projeto do povo. E aquilo fez na minha cabeça. E é esse que eu quero passar para você. Assim, até então, tudo que eu conhecia de saúde pública era o que eu via na unidade básica de saúde do meu bairro. Eu morava em frente a uma, inclusive. Tipo, fila, reclamação, agenda consulta, às vezes tem que esperar um pouquinho. Mas eu nunca tinha escutado o termo conquista como algo que tivesse relação com aquele postinho de saúde que estava lá na frente da minha casa. E foi uma conquista mesmo. E hoje eu quero te mostrar o que tem por trás do sistema de saúde, que apesar de ter falhas, foi uma imensa conquista e uma baita prova de justiça social para o povo brasileiro. Presta atenção, mas antes a gente tem que voltar um pouquinho na história. Essa história ela vai começar mais ou menos lá em 1923 com a Lei Eloy Chaves. O que essa lei criava? Essa lei criou as famosas CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões. O que isso significava? Cada empresa deveria oferecer saúde para os seus trabalhadores. Então, quem trabalhava, de alguma forma, tinha direito à saúde. Até parece um avanço, né? Mas só parece, porque só quem trabalhava em empresa, trabalho formal, tinha direito à saúde. Como é que fica o resto? E para piorar, cada empresa podia fazer o seu próprio sistema de saúde, a sua própria cobertura, a sua própria política de saúde para os seus trabalhadores. Então era como se você tivesse vários mini SUS funcionando apenas para quem tinha carteira assinada. Não dava certo. Na década de 30, Getúlio Vargas transformou essas CAPs em IAP, ou seja, Instituto de Aposentadoria e Pensões. Então ficou uma coisa mais nacional. E com isso, de certa forma, deu uma homogeneizada naquilo que era saúde para o trabalhador, mas ainda assim era exclusivo para o trabalhador que tinha a carteira assinada. Contribuiu, tem, não contribuiu, fica sem. Imagina isso hoje, chega um paciente lá na sua unidade de urgência e emergência do SUS e com uma crise hipertensiva, e aí você pergunta, trabalha? Aí ele fala, sim, trabalho. Trabalha de carteira assinada? Aí ele fala, não, sou autônomo. Ah, não vou poder te atender. Era isso que acontecia. Em 1960, os IAPs foram fundidos e aí a gente teve o INPS, depois do INPS tudo virou o INAMPS, mas era exatamente ainda o mesmo raciocínio. Trabalho é igual a ter direito à saúde. Nessa época, a saúde pública ela se resumia muito em apagar incêndio, então fazia controle de doença. Tinha atenção básica? Muito pouco. Falava em promoção de saúde, prevenção de doença? Quase nada. Tinha participação social? Imagina, de jeito nenhum. E aí a gente teve o surgimento de um grande movimento que foi a reforma sanitária. E ela não começou com um decreto. Ela não veio de Brasília, mas ela brotou dos corredores das universidades, dos hospitais, nas reuniões de bairro. Sanitaristas, os médicos, assistentes sociais começaram a se fazer uma pergunta que eu creio que ecoa até hoje. Por que a saúde do Brasil tem que ser vista como um privilégio e não como um direito? E eles não pararam na pergunta, eles fizeram uma proposta de algo novo, de um sistema que fosse universal, que fosse descentralizado e que cuidasse do cidadão brasileiro na sua integralidade. Demais, né? Que era o que a gente pode chamar de embrião do SUS. Então a gente chega a 1986 e acontece uma grande virada de chave que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Mais de 5.000 pessoas se reuniram em Brasília e foi a primeira vez que a voz popular, que a participação social, de fato teve relevância na formulação de alguma política que fosse para o povo. E o objetivo era muito claro, era influenciar a Constituição que estava sendo escrita. E foi de lá que nasceram alguns pilares do SUS que a gente conhece até hoje. Universalização, integralidade, descentralização, participação social, regionalização e hierarquização. Tudo isso nasceu dessa reunião de 5.000 pessoas que decidiram olhar para a saúde do brasileiro e falar, a gente pode fazer melhor. E por que eu quero te falar isso? Porque saber disso muda tudo. O SUS, ele não é um presente, ele é resultado de uma luta, ele realmente é uma conquista. E saúde não é uma mercadoria, saúde é um direito. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer o SUS não presta, lembre-se que essa pessoa está falando de um direito que foi duramente conquistado.
Ela não está criticando só um sistema, está desconsiderando uma conquista que foi coletiva. Então agora que eu já te convenci que o SUS é uma conquista, é uma coisa incrível que aconteceu, eu quero que você aperte o like, que você ative o sininho, porque eu falo muito sobre saúde coletiva, enfermagem, infectologia. São assuntos que você, que é estudante de enfermagem, que é enfermeiro ou até que é profissional de saúde de outras áreas, precisa saber. Então se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!